Bom dia a todos. Audiência pública, nos termos do precedente regimental número 43 de 2007, dou por aberta a audiência pública híbrida da Comissão Permanente de Segurança Pública, com a finalidade de discutir a segurança pública no trabalho informal, ordenamento sim, a covardia não. A Comissão de Segurança Pública está constituída pelos senhores vereadores Dr. Rogério Amorim, presidente, vereador Celso Costa, vice-presidente, e vereador Felipe Boró, vogal. A audiência conta com as seguintes presenças: vereador Dr. Rogério Amorim, vereador Celso Costa, online. Está aqui online. Celso. Seu som está ruim, é só para dar a confirmação, por gentileza. Presente. Ali na imagem, obrigado. E ausente, o nobre vereador Felipe Boró. Constatado o quórum para o início aos trabalhos, informo que a mesa será assim constituída. Primeiro, pelo presidente da comissão, vereador Dr. Rogério Amorim, pelo senhor inspetor-geral da Guarda Municipal, José Ricardo Soares da Silva, e pelo chefe de gabinete da Guarda Municipal, o senhor José Pedro Filho. Mais uma vez agradeço a presença dos dois e faço aqui a ressalva e o parêntese da sempre presença da Guarda Municipal na figura, 99% das vezes, do próprio inspetor-geral, o senhor José Ricardo Soares da Silva, agradeço, mostrando o respeito por essa casa. Eu vejo no Zoom a senhora Maria Eduarda da CEOP, eu não sei a quem representa, qual o cargo dela, se estiver ouvindo, por gentileza, antes que eu faça aqui as minhas palavras. Senhora Maria Eduarda. Como não há, então eu vou registrar o desrespeito e a falta de apreço pelo povo, primeiramente, mais importante, pelo povo pagador de imposto dessa cidade, sobretudo do pagador dos seus salários, lembrando que todos nós aqui somos funcionários públicos e todos recebemos e somos pagos pela cidade, pela população da cidade do Rio de Janeiro, inclusive pelos senhores barraqueiros aqui e ambulantes da cidade do Rio de Janeiro. Vocês pagam nossos salários, o mínimo que nós devemos a vocês é o respeito. E mais uma vez a Prefeitura do Rio de Janeiro mostra desrespeito a vocês pela ausência, e faço a mais absoluta questão de registrar a ausência, mais uma vez, do senhor secretário de Ordem Pública, senhor Breno Carnevale, que só comparece a essa sessão quando presidida pelos seus vereadores cupistas e amigos para receber aplausos, quando tem alguém sério e disposto a encarar a ferida, sempre se esquiva da presença. Fica aqui o meu registro e agradecimento ao nobre vereador Celso Costa, que sempre está presente também, prestigiando, e minha total crítica também aos senhores coordenadores de licenciamento e fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, o senhor Alfredo Iglesias, que por diversas vezes teve o seu nome confirmado e não esteve presente aqui, mais uma vez não desrespeitando ao Rogério Amorim, mas desrespeitando a população do Rio de Janeiro e a esse parlamento, principalmente na figura do senhor presidente, o nobre vereador Carlos Caiado. E também registrar o desrespeito ao coordenador de controle urbano da Secretaria Municipal de Ordem Pública, o senhor Elias da Silva Correia. Faço questão de registrar o meu repúdio também, mais uma vez, desrespeitando, depois de confirmar a presença e dizer, negar a convocação dessa casa a uma audiência pública para isso. Então fica aqui mais uma vez o meu repúdio. Meu repúdio a todos aqueles do Executivo que se esquivam de vir à Câmara. Eu lembro mais uma vez também aos colegas vereadores dessa casa que essa casa tem o principal objetivo de fiscalizar o Executivo. Não cabe a nós simplesmente fazer leis, esse é o menor dos nossos trabalhos. O nosso principal trabalho é, sim, a fiscalização. Eu sou presidente, assim como os outros membros, da Comissão de Segurança e Ordem Pública dessa casa. Fomos procurados por alguns representantes do comércio ambulante para tratar justamente de uma questão sensível à cidade. Todos aqui sabem que não sou da bancada dos ambulantes, que não sou representante direto deles, todos sabem disso, nunca fui até eles pedir voto, nunca bati em suas portas para pedir voto,
nunca fui pedir apoio político, mas eu democraticamente acho que a Câmara dos Vereadores tem que abrir a porta para a população, e a comissão tem que ouvir o trabalhador. Eu sou sim um favor, quanto mais, do ordenamento, sou sim um defensor da questão do comércio ordenado, mas tenho recebido reclamações como presidente da comissão da forma que tem sido feita esse ordenamento da cidade do Rio de Janeiro. Antes de começar a minha fala e passar a palavra a todos aqueles que queiram fazer uso, quer fazer uso da palavra, novo vereador Celso Costa? Então, antes de começar a falar, lamentando, conforme já disse, a ausência do Executivo, e mais uma vez eu vou citar, abre aspas, ao próprio prefeito Eduardo Paes, que quando esteve aqui na abertura da sessão desse ano, disse que é uma obrigação do Executivo estar presente à Casa Legislativa quando convocado. E mais uma vez, os seus subordinados direto do primeiro escalão desrespeito. Talvez tenha sido medo, eu entendo. Normalmente é ato do medroso, do covarde, como é o secretário de Ordem Pública, Breno Carnevale, a fuga. E quando ele foi enfrentado nessa tribuna por mim e por deputado estadual, ele se acovardou, ficou com medo, não sei nem se foi para casa chorar. Então é comum dos covardes a fuga. Como não somos covardes, aqui estamos para debater com um público que, em tese, não é o meu, que sabe que eu sou favorável ao ordenamento, mas que democraticamente está aqui nessa casa e tem espaço para ouvir. Eu peço que a casa rode um vídeo, porque é a síntese dessa audiência pública de hoje, e eu vou explicar quais as intenções e questionamentos dessa comissão, e depois eu passo a palavra à Vossa Senhoria, e mais uma vez peço desculpas à Guarda Municipal por ter que ouvir isso, mas nada dirigido a vocês, pelo contrário, fiz questão de elogiar a presença, porque também, há 2 semanas atrás, talvez, quando foi para apanhar do público que aqui estava, estiveram presentes com altivez, coragem e determinação, como manda alguém do Executivo e que exerce uma função nobre como a dos senhores. Então, parabenizo. Estivemos em polos contrários ali no quesito ideia, votamos contrariamente ao Executivo na última reunião, mas parabenizo a presença. E quero registrar a presença também do nobre vereador Edson Santos pelo Zoom. E deixo aberta a palavra assim que quiser fazer uso. Por favor, nobre vereador. Só passar o vídeo, por gentileza. Rapidamente, 2 minutinhos. Por favor. Pessoal. Tá surreal o que está acontecendo, estão dando paulada, estão dando com arma de choque na gente, até espetar a gente com alguma coisa, eles estão espetando, então a gente não sabe mais o que fazer. Ei, vamos pegar geral! Vambora! Vamos pegar, tá? Vamos pegar! Tá morrendo! Deram choque no moleque. Uma pancadaria generalizada começa e outros vendedores são agredidos. Eles não fiscalizam nada e eles não querem organização nenhuma. Eles deixam os camelôs à vontade e depois eles vêm com a repressão muito grande. Pega esse aqui, ó. Segundo eles, os agentes públicos também forjam irregularidades e costumam ser truculentos. Ó a garrafa, hein?
É isso o ordenamento público na cidade do Rio de Janeiro. E a seriedade com que o ordenamento público é tratado na cidade do Rio de Janeiro, pelo Executivo Municipal e pelo Secretário de Ordem Pública, Breno Carnevale, é essa. A resposta que ele dá: é bom ter presença de moradores também que sabem que nós defendemos o ordenamento público, da ausência de interesse da Prefeitura do Rio com o ordenamento público. Então é muito importante. Aqui eu vou abrir a audiência pública. E primeiro eu quero salientar, esse vídeo tem algumas informações que são muito importantes nós extrairmos. Primeiro, a ausência da guarda municipal cometendo atos de violência como essa. Nós vimos ali que nenhum guarda municipal fardado, no exercício da função de guarda municipal, está ali agredindo aos ambulantes. Chama a atenção algumas coisas, infelizmente não temos representantes do Executivo aqui para encarar de frente essa realidade. Chama a atenção e fica o meu questionamento: nós vemos ali uma verdadeira milícia de coletes azuis, com a ausência do controle urbano, com a CCU. Quem são essas pessoas? Quem são esses uniformizados de colete azul? A quem eles estão a serviço? Nós vimos ali no vídeo trechos fortes, como "eu vou te matar". Quem é um senhor de camisa preta que agride a um cidadão sem qualquer tipo de identificação? Quem são essas pessoas de colete azul agindo como milícias na cidade do Rio de Janeiro? Se tivesse alguém do Executivo, eu iria fazer as seguintes perguntas: cadê a Controladoria Urbana, a CCU? Não vimos um único servidor da CCU, pelo menos assim não estava identificado, com o colete da CCU. E aqui cabe deixar alguma coisa bem clara. Se eu estiver errado, o nobre inspetor me corrija. Não cabe à Guarda Municipal do Rio de Janeiro a fiscalização do comércio ambulante. Cabe sim o apoio à CCU. Pois não. Vereador, bom dia. Nós temos, na ausência do controle urbano, a Guarda Municipal ela pode fazer a retenção da mercadoria e conduzir para a Coordenadoria de Controle Urbano através. Isso aí é previsto pelo Decreto 17.931. Obrigado pelo esclarecimento, importante esclarecimento. Então fica aqui o nobre esclarecimento, que é a Guarda Municipal, mas ainda assim o que eu vejo ali, pelo menos não uniformizado, eu não vejo ali a Guarda Municipal ali agindo. O que eu vejo ali, mais uma vez, são homens vestindo um colete escrito Ordem Pública e não a Controladoria Urbana, a CCU. Então, cadê a CCU? Segundo, quem são esses coletes azul com poder para agredir que a CEOP leva à rua? Quem são essas pessoas? Se são guardas cedidos, por que não estavam no exercício pleno de suas funções uniformizados, agindo na rua? Por que cedido à ordem pública com colete? Terceiro, se são cedidos, por que não utilizam diretamente a CCU, que é a Controladoria, e a própria Guarda Municipal fardada? E sim pessoas com coletes azuis na cidade do Rio de Janeiro. Será que é uma frustração porque o secretário de Ordem Pública foi um delegado meio, digamos assim, inoperante, e ele quer ter o fetiche e o desejo de ter um grupamento tático para chamar de seu? Já que a Guarda Municipal não é sua, porque é muito maior que ele, a Guarda Municipal é da cidade do Rio de Janeiro? Talvez, fica aqui o questionamento. Esses homens de colete espancando os ambulantes são da CCU? É apenas uma mudança de imagem? É apenas uma mudança de uniforme? A CCU agora está de cacetete e taser atacando aos ambulantes? E mais uma vez, defendo sim o ordenamento. Acho que o ordenamento tem que ser realizado, as fiscalizações têm que ser realizadas, as ruas e as calçadas da cidade do Rio de Janeiro não podem estar
tomadas pelo comércio ambulante como nós vemos hoje, mas é dessa forma. Continuo. Se não são da CCU, por que a CCU não está agindo diretamente nesses casos? Por que retirar deles, através de um decreto feito pelo prefeito Eduardo Paes, em que retira da CCU e passa às subprefeituras essa obrigação? As subprefeituras, onde só tem cedidos e comissionados, têm uma legitimidade maior, são mais legítimos que a CCU para fazer esse controle urbano? Outro questionamento. Quem são os sujeitos à paisana, sem qualquer colete, sem qualquer identificação, agredindo essas pessoas e ameaçando de morte como ali estão? E mandando as pessoas rezarem? Quem são essas pessoas? Seria importante a CCU estar aqui, seria importante para dizer se são deles, seria importante a ordem pública estar aqui para questionar. Quem são essas pessoas? Qual o desejo da prefeitura? Qual a intenção? Eu às vezes tenho uma visão, e a prefeitura tem outras, e aqui seria o cenário democrático para a prefeitura expor as suas ideias. Qual o desejo da prefeitura publicar o decreto 52192, estabelecendo que o trabalho da CCU seja exercido por essa nova milícia que está aí? Quem retirou isso? Quem vilipendiou e minimizou o serviço da CCU? E mais uma vez, não, poderia que, se o executivo tivesse tido a coragem de vir, diz, não, todos eles são da CCU. Aí as perguntas seriam outras. A CCU agora trabalha de cacetete e taser? Não, aqueles eram guardas. Se eram guardas, por que eles não estavam uniformizados de serviço? Foi dito aqui, para se mudar a escala da guarda, que o efetivo da guarda estava reduzido. Se o efetivo da guarda está reduzido, por que eles estão cedidos a essa milícia da Secretaria de Ordem Pública? E não atuando de uniforme, identificados na rua? Qual o custo para a cidade desse grupamento criado para exercer o papel da CCU? Nós sabemos que nós temos os meritórios e grandes trabalhadores da CCU, da Controladoria, que agem na cidade do Rio de Janeiro com competência, com independência, porque são funcionários públicos, e que têm lá os seus salários. Por que eles não estão recebendo as gratificações e sim esse grupo do secretário? Por quê? Quanto custa para a cidade do Rio de Janeiro essa milícia formada pela CCU? Se não são da CCU, faz a pergunta, o que a CCU faz atualmente? O que ela faz? Se a função dela está sendo tomada por esses coletes azuis, digamos assim. Qual a função da CCU atual, da gloriosa CCU, a quem tem todo o meu respeito no papel de ordenamento na cidade do Rio de Janeiro, como sempre fez? Nós vivemos muitos anos na cidade do Rio de Janeiro com bom ordenamento, início de gestão César Maia, início de gestão Eduardo Paes no primeiro governo, em que nós tínhamos um ordenamento da cidade do Rio de Janeiro totalmente diferente desse governo atual. Quantos carros, por exemplo, os operacionais a CCU tem? Quantos caminhões a CCU tem à disposição? Infelizmente, essas perguntas ficarão sem respostas. Ficarão sem respostas porque, mais uma vez, o Executivo não manda os seus representantes a essa casa. Mais uma vez, a Prefeitura desrespeita esse Parlamento com a facilidade de quem amanhã aprova tudo o que quer nessa casa. Fica aqui o meu recado também aos nobres colegas vereadores. Hoje, o desrespeito é na minha comissão, que na verdade não é na minha comissão. A comissão é de outros dois nobres vereadores. O desrespeito é com esse Parlamento. Agora, mas muito maior do que o desrespeito com esse Parlamento é quem paga os nossos salários, que são esses que aqui estão sentados. Então, fica aqui o meu recado. Passo a palavra agora ao nobre inspetor-geral, meu amigo, José Ricardo ou José Pedro, se quiserem fazer uso da palavra. Bom dia a todos, bom dia, nobre presidente Rogério Amorim, doutor Rogério Amorim. Bom dia aos nobres vereadores Edson Santos, Celso, Felipe Boró. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia a todos os representantes aqui dos camelôs.
Bom dia aos representantes dos moradores aqui de Copacabana. Eu vejo aqui a Flávia, vejo também a dona Lúcia. É um prazer, mais uma vez, estar aqui nessa casa e poder falar um pouco de como trabalha a Guarda Municipal na sua cidade. A Guarda Municipal ela foi criada em 93, a partir do decreto 12.000, e a partir daí nós tivemos várias variações de funções de acordo com o longo do tempo. E a última variação nossa ela é permitida através da Lei 100. E desde os decretos de criação da Guarda até hoje, a função da Guarda ela sempre foi, além de outras, desobstruir o solo urbano e manter ele livre para que as pessoas possam transitar e circular na cidade. Com o advento desses decretos, em 1999, o decreto 17.931, haja visto a dificuldade, à época, em se liberar o solo, sem que essa liberação ela fosse respeitada. Então, esse decreto ele trouxe o poder para que a Guarda pudesse, através do termo de retenção de mercadorias e o seu TRO, fazer a apreensão dessa mercadoria, que é conduzida ao depósito público, na Avenida dos Campeões 295, e a partir daí, então, os ambulantes eles podem, então, dar entrada no processo junto à Coordenadoria de Controle Urbano, ali na Cidade Nova, e poder reaver a sua mercadoria. E essa mercadoria ela não tem custo para se reaver a mercadoria, é um ato que é feito para que para que possa cessar a atividade naquele momento, e a partir daí, então, depois ele possa rever a sua mercadoria. O trabalho da Guarda Municipal também é proteger os demais órgãos de fiscalização, seja CLF, seja CCU, seja Vigilância Sanitária ou qualquer outro órgão que esteja trabalhando, fazendo a sua devida fiscalização e devido controle da cidade. Por muitas das vezes, é claro, a Guarda Municipal e os órgãos não são recebidos com muita tranquilidade, até porque se trata de um órgão que está reprimindo, digamos assim, o direito que a pessoa se acha naquele momento de estar naquele espaço público, vendendo a sua mercadoria, ocupando o espaço público de uma forma que, no entender da legislação, é irregular, porque não detém ainda nenhum tipo de licença para que possa fazer aquela atividade naquele determinado momento. Então, automaticamente, essa mercadoria ela é retida e conduzida para o depósito. Ao longo do tempo, desses 31 anos que eu tenho de prefeitura, de guarda, já estou indo para 32 anos, nós sempre vivemos momentos em que são momentos mais tranquilos e momentos mais quentes, quando você deixa de fazer a fiscalização durante um bom tempo. Então, quando essa fiscalização ela retoma, você sempre tem um problema sério. Eu, particularmente, tenho 8 pontos na minha cabeça. Então, assim, não foram momentos que eu vivi com tranquilidade ou fazendo aquilo que por prazer, mas em função da atividade nossa. Nós já tivemos um guarda falecido, Alain Barrier, que tomou um tiro na cabeça, foi deitado no chão e tomou um tiro na cabeça por um dos ambulantes. Nós já tivemos um guarda que foi queimado quando ele estava almoçando dentro da viatura aqui na Cinelândia. Então, esse vai e vem dessa atividade de controle urbano, ele sempre traz um desgaste para ambos os lados. Mas eu me coloco aqui representando todo o poder público, tanto a Secretaria de Ordem Pública, quanto o CCU, quanto a CLF, e estou pronto para responder qualquer pergunta assim que ela me for dirigida e me coloco à disposição. Muito obrigado. Queria agradecer ao inspetor, vou deixar claro aqui 2 posicionamentos aqui da presidência, que primeiro, eu acho que a Guarda Municipal tem total legitimidade para 2 coisas. Primeiro, para fazer a fiscalização da rua. Eu sou um defensor, quanto mais, da instituição Guarda Municipal. E digo mais, além de eu achar que a Guarda Municipal tem o direito da fiscalização, eu acho que também tem o direito, assim como a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, porque respeita a Guarda Municipal, como respeita a PEMERG, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, de fazer o uso da força, quando assim necessário e quando assim for recebido. Então, assim, tem meu total apoio. A Guarda Municipal tem o meu total apoio. Quem não tem o meu total apoio
são aquelas pessoas que estão ali no vídeo, que eu não sei nem quem são. Se os senhores estiverem à vontade para responder quem são aquelas pessoas ali, podem ficar à vontade, se não estiverem, não precisam responder. Quem são aquelas pessoas ali, quem estão a serviço, se é uma nova grupamento, fiquem à vontade para responder esse questionamento. Fechou. Vereador, nós temos guardas cedidos em vários órgãos. Os guardas cedidos são para a Secretaria de Controle de Secretaria de Operações da Secretaria, mas todo o excesso que lhe é feito ou cometido é aberto sindicância, tanto na Secretaria de Ordem Pública, quanto também uma sindicância na Guarda Municipal para apurar os excessos que são cometidos em todas as ações. Então, como guardas, eles estão legitimados a fazer as retenções de mercadoria, fazer o uso da força, claro, é uma força moderada e gradual. Então, exatamente o que a gente às vezes acompanha é que esses excessos eles são exatamente apurados e são revertidos ou em punição. Já tivemos até casos de demissão de guardas envolvidos em agressões. Então, só para pontuar aqui uma questão, antes de abrir a palavra a todos, inclusive aos novos vereadores, o questionamento é o seguinte: são guardas, então, na grande maioria, pelo que eu entendi, eles estão sob o comando de quem direto? Do senhor ou do secretário de Ordem Pública, de alguma coisa? E, mais uma vez, aí uma pergunta que cabe, eu acho que não é o senhor que vai ter que responder: se são guardas cedidos, por que não utilizá-los uniformizados no exercício pleno de sua função? Por que ao invés de um colete azul andando pelas ruas, sem a marca da gloriosa Guarda Municipal do Rio de Janeiro, por que não utilizar o uniforme da Guarda Municipal, fardamento normal, se são guardas municipais, fazendo as vezes de Guarda Municipal? Se o senhor puder responder, todos os funcionários cedidos, seja ele da Guarda Municipal, seja ele da Colube, eles sempre são cedidos para o órgão e eles se descaracterizam e trabalham exatamente com as funções daquele órgão, diferente do guarda que ele está alocado. O guarda alocado ou o funcionário alocado, ele continua exercendo a sua função normal, mas a parte sob cedido, eles sempre ficam de acordo com o órgão. E aqueles que lá estão cedidos, então, naquele momento, eles estão sob o comando, não diretamente Não, da guarda, eles estão cedidos pela secretaria. Então, o comando direto passa à secretaria, né? Passa a ser da secretaria, do subsecretaria de operações. E apenas, agora, uma dúvida realmente de quem não entende o assunto. É burocrático nesse sentido. Caso haja algum excesso, que é a controladoria, a corregedoria da guarda que julga? Nós temos duas corregedorias, tanto da guarda quanto da Secretaria de Ordem Pública. Caso ali, específico. Eles são encaminhados para a gente, são apurados, sim. Para a guarda também. Obrigado pelos esclarecimentos. Então, sim, ficou muito claro que o secretário de Ordem Pública opta por não utilizar os seus instrumentos principais ali, pelo menos de maneira direta, que é a Guarda Municipal, no seu exercício de função, com seu uniforme, com suas ações diretamente, e depois fala de falta de efetivo, fica aqui a dúvida. Isso é bom para a população entender que não é bem isso o problema. E segundo, que fica claro e é importante dizer que a CCU também está vilipendiada. A CCU, que também trabalharia em sinergismo com a Guarda Municipal, foi descaracterizada. A troco e a serviço de quê, não sabemos, porque o secretário não quer. Os nobres vereadores Celso Costa, gostaria de fazer uso da palavra? Não, né? Sim, o doutor Rogério, parabéns aí, em primeiro lugar, sobre a sua presidência, da condução dessa audiência tão importante para a nossa cidade, tá? Gostaria de cumprimentar todos da mesa, tá? E os colegas vereadores, eu estou um pouco enrolado, estou dirigindo, tá? E sendo auxiliado aqui pelos meus chefes de gabinete para participar dessa audiência tão importante. Eu vi uma explanação do Ricardo sobre a Guarda Municipal, entendeu? Sobre os guardas municipais que são cedidos, enfim. O que a gente vê é que a Guarda Municipal está dividida, né? Acho que existe 2 ou 3 guardas municipais, uma Guarda Municipal a serviço, né, do secretário, do Breno Carnevale, né, e uma outra Guarda Municipal, ela fatiada, né, a maioria fazendo trabalho burocrático, fazendo trabalho interno. A gente não vê mais a Guarda Municipal na rua, porque não há
motivação, um incentivo, uma gratificação a mais, para que esses guardas eles possam fazer o operacional de ir para a rua servir a população dessa cidade, né? Então a gente vê a própria guarda ela mesmo dividida. A função da guarda hoje, que a sociedade acaba enxergando, não sei se isso foi proposital dos últimos 4 anos ou dos últimos 6 anos, a gente vê aí a guarda municipal ela sendo vista pela sociedade como a guarda que bate no camelô, que toma a mercadoria do camelô, que leva para depósito, e aquela burocracia toda de retirar essa mercadoria do depósito, ou até mesmo patrimônio, assim, mesas, cadeiras, né? Então a gente vê a guarda municipal ela dividida essa guarda municipal, e a gente não consegue entender ainda, mesmo com a aprovação do projeto nessa casa, foi discutido 2 vezes e aprovado em 2 discussões, a gente espera que a guarda retorne à sua função, né? Mas a gente encontra aí a guarda ainda desvalorizada, a categoria sem valor algum, e a gente vê a Secretaria de Ordem Pública funcionando bem, com tudo do bom, do melhor na ordem pública, e o guarda realmente nas suas bases tendo toda essa dificuldade. Então a gente não consegue entender o porquê dessa divisão e dessa falta de valorização da guarda, mesmo em audiências públicas, parabenizando mais uma vez o nobre vereador sobre essa audiência de hoje, mais uma audiência de segurança pública, mas a gente não consegue enxergar hoje a guarda, hoje auxiliando as pessoas no trânsito, entendeu? Indo para as escolas, fazendo a ronda escolar. A gente não vê a guarda municipal, assim, enxerga mais a guarda municipal tomando conta do patrimônio público. A gente não enxerga mais a guarda municipal nesse sentido, só eu não, mas como toda a sociedade. A gente espera, nós aguardamos que depois da aprovação, da mudança dessa escala, que haja uma reformulação na guarda municipal e uma valorização, uma capacitação melhor dos funcionários dessa guarda municipal, que nós admiramos e gostamos muito, e esperamos que realmente a guarda faça a sua função, a sua atribuição, desde quando a sua fundação. É só isso. E parabéns a todos aí envolvidos nessa audiência. Obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde aí. Obrigado, nobre vereador Celso Costa. E eu faço uma ressalva que o vereador Celso Costa é sempre presente às discussões dessa casa, sempre atuante na Comissão de Segurança e Ordem Pública, e coloca ali muito cirurgicamente. Nós temos uma guarda municipal que é uma instituição muito honrosa e briosa, mas que o secretário Breno Carnevale acovarda e tenta minimizar. Ele diminui o brilho de uma corporação tão bonita como a Guarda Municipal. Então, nós temos 2 guardas municipais, como bem disse ali o nobre vereador Celso Costa. Assim como ele vilipendia e tenta minimizar a controladoria. Eu não sei, já coloquei isso aqui, eu não sei se é um fetiche aí do secretário, que foi um delegado meio mais ou menos aí, pelo que consta aí o meio policial, e quis criar um batalhão especial para chamar de seu, não sei se é isso. Mas, enfim, queria registrar a presença do Movimento Direita Campo Grande, através da Ana Marques, Neuza Gonçalves, Ellen Vita, Teonila Bercelos e Viviane Trindade, também sempre presentes às pautas importantes dessa casa, meus parabéns. Quero também registrar a presença também do representante do nobre deputado Márcio Gualberto, da Comissão de Segurança Pública, também sempre atento às questões de ordenamento público dessa cidade, um dos grandes lutadores e defensores do ordenamento público, tal qual aqui essa comissão. A senhora Roberta Trindade, obrigado pela participação. E agora eu passo a palavra ao senhor José Breno da Silva, presidente da Associação dos Ambulantes da Cinelândia. O senhor pode fazer o uso da palavra. Peço fazer ali o uso em aproximadamente 3 minutos, por gentileza.
primeiro lugar, bom dia. Peço desculpa pelo mau jeito, de muleta aí, mas vamos que vamos. Eu queria falar aqui para o senhor vereador que nós estamos satisfeitos, a liderança ambulante, com esse trabalho que o senhor está nos apresentando a respeito de falar a verdade sobre como trabalha a fiscalização da Prefeitura do Rio de Janeiro. Tá? Também quero dizer que quando a pessoa da Guarda Municipal diz que o guarda municipal apenas faz a retenção, também não é verdade, tá? Porque a retenção da mercadoria feita pelo guarda, em 90% é roubo. Vai lá para os depósitos da prefeitura e não é encontrado pelo ambulante que tenta resgatar essa mercadoria. E que nós não podemos ser tratados dessa maneira de jeito nenhum. Também queria deixar claro a posição com relação à subprefeitura. Olha, nós achamos que a subprefeitura tem que fazer o trabalho de organização, sim, junto com as lideranças. Nós, liderança, sempre estamos à disposição para negociar com quem quer do poder público realmente organizar a nossa categoria. Nós achamos que camelô, tanto com licença como sem licença, está na rua porque precisa trabalhar, precisa levar o pão para casa de cada dia. Então nós liderança, lutamos por todo ambulante que está na rua. E nós queremos organizar as nossas calçadas, sim, com a ajuda da subprefeitura. Agora, a subprefeitura, com poder de apreensão, isto não. Porque a apreensão deve realmente ser feita somente pelo fiscal de postura, como determina a lei. Então, nós estamos à disposição dos vereadores e da fiscalização e do secretário Breno, para que saiba que nós queremos organizar a nossa cidade, sim. Pode contar com nós, liderança. Pode chamar nós, liderança, que nós conseguimos arrumar a nossa cidade. Porque a cidade do Rio de Janeiro tem, na lei, 18.400 licenças. Pô, nós temos 9.000 licenças na rua. Então tem que preencher essas vagas. Na lei também diz que todo ambulante a título de ambulante que pode dar licença para um ambulante que não precisa ser fixo, sem limite. Então, todo ambulante da cidade do Rio de Janeiro pode trabalhar, que tem lugar, sim, na calçada com porta, ambulante e pedestre, desde que seja organizado por nós, liderança, e pelo poder público. Muito obrigado. Queria agradecer a fala e passar a palavra ao nobre vereador Edson Santos, também sempre atento aí a essa questão do comércio ambulante e a situação do ambulante na cidade do Rio de Janeiro. O senhor pode fazer uso da tribuna, nobre vereador. Vereador Rogério Amorim, demais vereadores que assistem a sessão de forma virtual, senhoras e senhores aqui presentes, eu estava acompanhando a reunião no carro, né, que tinha outra tarefa aí para fazer. Nós vimos que Vossa Excelência estava acompanhando desde o início ali no carro. Exatamente, porque é um assunto caro à cidade, né? Nós não vamos acabar com o comércio ambulante de forma nenhuma, até porque o comércio ambulante existe antes de nós chegarmos à terra. Talvez seja uma das profissões mais antigas do mundo. O que nós temos que fazer é buscar compatibilizar a questão da ordem, que não pode se sobrepor à necessidade social. Ordem é ordenar. A necessidade social é as condições de sobrevivência do indivíduo. Então, até aqueles que falam, defendem teses liberais, deveriam ver no comércio ambulante, né, uma experiência de pessoas, né, que atuam de forma individual para garantir o seu sustento e de sua família,
exercendo o mercado, praticando o mercado da forma mais simples possível, mas é mercado. Então, por que penalizar o mercado dos pequenos e liberalizar o mercado para os grandes? Não é isso que acontece hoje no Brasil. Mas isso são visões de sociedade que não cabe aqui a gente discorrer. O que cabe discorrer é sobre a questão da Guarda Municipal, a sua atividade fim e a questão do comércio ambulante, né? É óbvio que a Guarda Municipal ela foi criada como a guarda de... Eu estava ouvindo o inspetor da Guarda falar. A Guarda foi criada com o objetivo de suprir o município de uma guarda patrimonial, né, das nossas praças, das nossas escolas, dos nossos próprios públicos e também atuar no ordenamento do trânsito em nossa cidade. A questão da Guarda atuar como suporte do ordenamento urbano foi uma questão introduzida, se não me engano, pelo prefeito César Maia, que coloca a Guarda numa zona de conflito muito grande com os trabalhadores ambulantes da cidade. Nós vivemos uma sociedade em crise, gente, e crise de emprego, de empregabilidade. Então, o comércio ambulante ele surge também enquanto alternativa. Alguns são ambulantes porque gostam, e mesmo se tiver oportunidade de ser outra coisa, vão optar por ser ambulante. Outros são ambulantes por necessidade. E a gente tem que entender dessa forma. Então, vereador Rogério Amorim, eu acho que nos cabe aqui um papel de mediação, né? Não nos cabe aqui ser do lado da Guarda ou do lado dos camelôs. Nós somos ao lado da sociedade. E há um meio caminho aí nessa história, de forma a garantir o livre circular das pessoas e o trabalho ambulante na cidade do Rio de Janeiro. Hoje, inclusive, eu tenho um encontro que solicitei à Prefeitura com o secretário Breno Carnevale para tratar desse tema. Comércio ambulante não é caso de polícia. Comércio ambulante é caso de política social. E assim a gente tem que entender. Então, nós teremos esse encontro com o secretário Breno para afirmar isso com a presença de lideranças do comércio ambulante. Então, eu espero que a gente, enquanto Câmara, a gente tenha condição de cumprir com o nosso papel, que é exatamente livrar a Guarda dessa missão nefasta que lhe foi atribuída e garantir a esses trabalhadores dignidade no exercício de sua função. Então, quero cumprimentar Vossa Excelência pela iniciativa de trazer essa possibilidade de mediação aqui para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e eu me coloco disponível a ser liderado pela Comissão de Segurança da Câmara naquilo que for possível e necessário no sentido de dirimir esse conflito. Né, que o trabalhador ambulante tenha o direito de trabalhar, né, e que a Guarda efetivamente possa cumprir com outras funções na cidade do Rio de Janeiro e não apenas essa. Então, era o que eu tinha a colocar e muito obrigado. Queria agradecer ao novo vereador Edson Santos, deixar claro, vereador, que até essa iniciativa partiu deles, que aqui estão, que foram procurar a comissão por conta daquele vídeo que nós vimos ali e que democraticamente a Comissão de Segurança age pela cidade do Rio de Janeiro, ouvindo sempre pontos de vista. Todos sabem aqui que defendo ali a questão do ordenamento, e eu bato nessa tecla que Vossa Excelência coloca muito bem, que a Guarda Municipal fica com essa imagem, etc. Mas eu faço questão, e eu falo isso muito, inspetores, comandantes, eu falo isso muitas vezes, não é a Guarda Municipal. Eu insisto quanto a isso. Foi o secretário de Ordem Pública que criou uma guarda paralela, descaracterizando a guarda. Criou esses coletes azuis, essa milícia do colete azul,
que eu chamo assim, que espanca camelô, não estão diretamente ligados à Guarda Municipal. É isso que eu insisto. Eu queria a retomada da legitimidade da CCU e da própria Guarda Municipal, porque nós estamos falando de servidor para servidor, CCU e Guarda Municipal, diretamente, sobre comandos claros e muito bem definidos na cidade. O que o secretário de Ordem Pública fez é criar um comando especial. Ele quis criar um BOP da Guarda Municipal ali, para chamar de seu, e pegou e depois reclama da falta de efetivo e tenta vender à população de que a guarda não se faz presente na rua por causa de uma escala. Quando nós vemos claramente que ele tem ali. O vídeo prova isso. É só saber onde ele vai querer usar isso. Mas, enfim, isso é uma outra discussão, um outro assunto. O senhor quer fazer uso da palavra? Claro, claro. Os 3, não é isso? Só lembrar, nobre presidente, que todas as ações efetuadas pelos guardas municipais e também os guardas que estão cedidos são efetuadas dentro da lei. Então, a gente cumpre a legislação. Aquilo que extrapola a lei, logicamente, a gente apura e faz exatamente esse papel. Uma outra coisa também, a Secretaria de Ordem Pública, ela não criou a SUBOP a partir de 2020. E ela foi criada já desde 2009. Então, essas funções que existem lá, elas não foram criadas pela legislação atual, e sim, já é uma ação que ela já perdura já por esses longos dos anos que já vem se materializando. Agradeço o esclarecimento e assim, o que eu falo, a SUBOP sim, já existe há muito tempo, mas assim, eu pelo menos nesses anos, e alguns requerimentos não são respondidos, até seria importante aqui justamente para explicar, mas assim, eu nunca vi uma ação tão contundente desses coletes azuis como na cidade do Rio de Janeiro desde que ela foi criada. Assim, eu sempre vi controle urbano pela CCU e pela gloriosa Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Bem uniformizada, seus grupamentos táticos ali nas ruas, no centro da cidade, era um local de muita presença. Ali na Avenida Rio Branco, cansei de ver muitas vezes, mas sempre a CCU e a Guarda Municipal. E hoje o que eu vejo são esses grupamentos especiais aí, hiperinflacionados, digamos assim. É óbvio que todo desvio da lei, independente de onde esteja, tem que ser coibido por qualquer cidadão, em exercício ou não de sua função pública. Queria fazer uso da palavra a senhora Lúcia, presidente da Associação do Movimento Presente, na tribuna. Bom dia a todos. Bom dia, vereador. Obrigada por mais essa audiência. Bom dia, inspetor Zé Ricardo. Não lhe vejo pessoalmente há muito tempo. Estou com saudade. Queria dizer, eu sou presidente de uma associação de moradores de Copacabana. Queria dizer a vocês, em primeiro lugar, que eu acho que a maioria aqui é ambulante, né, que nós não somos contra camelô. Nós não somos contra ambulantes. Nós somos contra a desordem. Se vocês... Eu não sei se tem ambulante aqui que milita em Copacabana. Tem? Tem quem? Quem é de Copacabana aqui? Quem? Bom, eu vou falar por Copacabana, então. A desordem em Copacabana é uma coisa absurda, absurda. Nós já fizemos, a minha associação já fez proposta ao secretário de Ordem Pública, logo que ele assumiu, para ordenar os ambulantes em Copacabana. Ele entrou por um ouvido, saiu pelo outro, falou, muito boa proposta e tal, nunca fez nada. Na verdade, essa prefeitura deixou o caos se instalar, para depois agir dessa maneira troglodita, como nós vimos nesse vídeo, né? Não, vocês não podem achar que o povo em geral, aplaude isso que a gente viu nesse vídeo. É claro que não. Mas isso é uma consequência do que eles fizeram. Eles deixaram a desordem chegar a um ponto que não se pode mais controlar, né? É preciso ter medidas efetivas
né, ordenar os ambulantes, colocar em local próprio. Eu moro em Copacabana, né? E é uma coisa... Outro dia eu fui passear na Siqueira Campos, andar na Siqueira Campos, da Nossa Senhora de Copacabana até o metrô. Não se consegue andar na calçada. Não há espaço para o pedestre andar. Tem coisas horrorosas sendo vendidas ali. Brechó de sapato usado, brechó de roupa velha jogada no chão. Não tem nenhuma barraca. Vocês são ambulantes, vocês não me deixam mentir. Isso existe lá, isso é uma coisa horrorosa. Tem os fruteiros da Nossa Senhora de Copacabana que empilham restos de frutas na própria... Gente, eu estou falando de Copacabana, é um bairro turístico, é o bairro mais visitado pelos turistas brasileiros e estrangeiros. São quilos de lixo jogados nas nossas calçadas pelos fruteiros. Aquilo ali são... E tem mais. Tem uma máfia que explora os camelôs. Aquele ponto não é deles. Eles pagam para usar aquele ponto. A gente que a gente não conhece quem é. Sem mafiosos explorando os camelôs. Então, alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que sair do poder público. Não se pode deixar esse ponto, chegar a esse ponto que a prefeitura deixou chegar, para depois dizer que só uma medida de força pode resolver. Não é assim que se resolve. Não é assim. Não é jogando pedra, nem dando pancada, porque houve agressão dos dois lados também. Toda ação provoca uma reação igual, em sentido contrário, né? Então, camelô jogou pedra na guarda municipal, camelô reagiu, tentou bater também. Então, se estabeleceu um caos. Isso não pode continuar, como não pode continuar a sujeira nas ruas de Copacabana. Isso tem que ter uma solução. A gente anda de noite nas ruas de Copacabana, está cheio de rato e barata. Por que está cheio de rato e barata? Porque o lixo é jogado lá diariamente, né? Nós que moramos lá, pagamos IPTU e estamos vendo o nosso bairro se degradar. A culpa não é de vocês, a culpa é do poder público, a culpa é da prefeitura. E essa história que foi apresentada aqui, dos guardas municipais trabalharem disfarçados, eu acho isso um absurdo, eu acho criminoso, tá? Eles estão cedidos usando uma roupa que não é a roupa deles. Eles são funcionários públicos, eles têm que vestir a roupa deles no uso das suas funções. E tem mais, eu não vi a CCU ser convocada para esse evento aí de retirar, aquilo ali foi na Orla, né? De retirar morador da Orla. A CCU não foi nem chamada, o que é um outro absurdo. Só foi chamada essa milícia que a prefeitura está formando a partir da Guarda Municipal. Eu quero pedir a vocês, os ambulantes, que vocês se coloquem no lugar do povo que mora nos bairros, sabe? Nós queremos poder transitar nas calçadas, nós podemos querer ter nossas ruas limpas, e nós queremos que vocês também tenham a sua fonte de renda. Eu propus a ele criação de camelódromos em Copacabana, e que fosse dado licença para todo camelô que realmente precisa trabalhar e que é independente, não aquele que é subordinado, vou usar uma palavra chula aqui, não aquele que é subordinado a um cafetão, porque tem o cafetão de camelô, a gente sabe. Então, eu quero que vocês tenham uma licença, e aquele que não respeitar o local de trabalho nem a sua licença, que ele seja detido, né? Multado, tenha a mercadoria apreendida. É isso aí. Gostei muito da sua camisa, hein? Eu queria agradecer, e assim, eu estava comentando aqui, enquanto falava que eu estava observando atentamente as palavras da Lúcia e observando vocês. Na verdade, tentam colocar uns contra os outros, quando na verdade todos querem a mesma coisa. Uma cidade ordenada e uma cidade justa. Então não há nenhum antagonismo nas falas, e ficou muito claro com essa posição, muito bem colocado pela senhora. Eu queria passar a palavra ao nobre inspetor Ricardo. Obrigado mais uma vez pela poder falar.
Primeiro, falar, meu vereador, que apenas 5% da nossa guarda ela está cedida para todos os órgãos, não é para a Secretaria de Ordem Pública, não. Inclusive para essa casa, nós também temos guardas cedidos aqui. Com relação a qualquer requerimento de informação, nosso secretário também está prestes a recebê-lo, tá ok? E responder. Agora, respondendo a senhora Lúcia Ung, eu trabalhei em Copacabana durante muito tempo, inclusive eu fui, junto com o Coronel Baracho, nós criamos lá o Rio Mais Seguro, e nós tivemos na gestão passada um tipo de ação que era não reprimir o comércio ambulante, que começou a se espalhar, então, na cidade. Reprimir, eu quero dizer, na ocupação com solo urbano. Então, isso não aconteceu nessa gestão. O que acontece nessa gestão é que a gente está tentando retomar o espaço público, retomar o ordenamento, principalmente em Copacabana. Aquela ação ali na orla de Copacabana, ela estava com a presença do CCU, como em várias ações, as ações na orla de Copacabana são acompanhadas. Quem acompanhou aí durante as transmissões televisivas, inclusive as ações que nós temos lá também, junto à 12ª Delegacia Policial, vocês vão ver agentes do CCU feridos, porque nós fomos emboscados na Siqueira Campos. Nós estávamos na Siqueira Campos e botaram fogo na rua e cercaram as viaturas. Eles estavam chegando ainda para trabalhar, não tinham nem começado a fazer as ações de Copacabana. Nós tivemos uma guarda ferida, que é a guarda Áquila, e um agente do CCU ferido, que é a Áquila, e um outro agente do CCU, que o estilhaço da viatura, do vidro da viatura, quase perfurou o olho dele, o vidro ficou lá e teve que ir para o Souza Aguiar para retirar o vidro do olho. Então, assim, e ali na orla de Copacabana, quem conhece Copacabana, nós não temos só ambulante. Vocês sabem muito bem que ali na orla de Copacabana nós temos várias pessoas ali cometendo crimes, tanto na areia quanto crimes também no próprio calçadão. E às vezes eles se metem e entrelaçam entre os ambulantes dali, e esses aí sim é que começam então toda a ação, que é para poder retirar o poder público daquele local. Então eles começam a fazer esse tipo de ação. São vários menores que furtam cordão, furtam celulares, furtam bicicletas, que eles ficam metidos no meio da população e também dos ambulantes ali, e já começam então a fazer essas ações que são repressivas com relação à fiscalização e à segurança pública ali naquele local. Vocês podem ver que tem até policial militar no meio ali, e eles desrespeitam de uma forma muito grande. Eu não consideraria chamar esses de ambulantes. A gente tem vários ambulantes na cidade que trabalham de forma ordenada, até mesmo os ambulantes ilegais que respeitam a presença do agente público, mas nós temos aqueles outros que são travestidos de ambulantes, mas na verdade estão ali para cometer crimes que acabam denigrindo a profissão de vocês. Então é isso que a gente precisa também separar aqui na reunião, do que a gente está falando, das pessoas que são legalmente querendo trabalhar e daquelas que estão querendo criar a desordem na cidade e aproveitar esse espaço. Muito obrigado. Obrigado pela palavra, e mais uma vez eu vou deixar aqui fazer uma observação, que não só aqueles que defendem o ordenamento dos bairros, como eu, a Lúcia, somos ferrenhos defensores do ordenamento do bairro, mas também os ambulantes, somos totalmente favoráveis a esses que se dizem ambulantes serem reprimidos. Mais uma vez, é a questão de quem vai fazer. Eu me lembro que na história do Estado do Rio de Janeiro, no início no meados da década de 90, vai parecer um pouco exagerado o que eu vou falar, em troca da segurança de certas regiões e do expulsamento do tráfico de drogas, da paz na região, do fim do roubo de carros, se criou uma instituição chamada milícia no Rio de Janeiro. Em troca de uma função nobre, acabar com o tráfico, acabar com a violência, devolver a paz às comunidades, e hoje nós vimos o que aconteceu com elas. É óbvio, guardadas as devidas proporções, é o que eu questiono aqui. Que seja feito ordenamento, ninguém mais defende ordenamento nessa casa de vereadores do que eu. Agora, quem fazer? Por que uma milícia de azul fazer esse e não
a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, trajada com seu belo uniforme, com suas ações, e a Controladoria Urbana, funcionários públicos, que com serviços prestados a essa cidade, excelentes serviços prestados a essa cidade há muito tempo. Esse é o questionamento. Vou passar mais uma vez a palavra à senhora Maria Eduarda, da CEOP. Bom dia, vereador. Peço desculpa se não fui falei antes, é porque houve um problema técnico, acho que os vereadores que estão online podem confirmar. A gente não estava conseguindo ouvir a audiência no começo, então quando fui convocada, não consegui ter essa resposta, não consegui entender o que estava sendo. E conversei com o Ricardo agora, a gente sempre se alinhou nesses momentos para tentar fazer com que as respostas estivessem no caminho da direção do que a secretaria também entende. Como o Ricardo falou, os guardas cedidos são apenas 5%. Uma parte desse efetivo está na subsecretaria de operações, que é tocada aqui no órgão à parte, mas também está em várias outras secretarias, bem como na Câmara Municipal. A subsecretaria de operações ela tem uma função de fazer operações integradas, algumas vezes incluindo a CCU, algumas vezes também incluindo a Guarda Municipal. Ela não foi criada nessa gestão, ela foi criada antes, mas o secretário me colocou para falar que ele está disponível para responder qualquer requerimento de informação que fale sobre o trabalho da SUBOP e que isso não inviabiliza o trabalho da Guarda Municipal e não há nenhuma irregularidade em relação à lei sobre o que é feito. A SUBOP é uma subsecretaria de operações que tem essa função de fazer um trabalho operacional integrado com vários órgãos. Queria agradecer e perguntar se Vossa Excelência, Vossa Senhoria vai querer responder aos questionamentos que nós fizemos a quem seria o representante da ordem pública, porque eu sei que a senhora está aí, o secretário de ordem pública mais uma vez se esquiva do debate aqui. Queria saber se a senhora vai responder isso. Cadê a controladoria? Se a senhora poderia responder, cadê naquelas operações em que o vídeo mostrou a controladoria urbana? E se ela estava, por que estava descaracterizada? Eu posso lhe pedir um favor, vereador? Se claro. Você puder repetir as perguntas, como a gente falou, os primeiros 20 minutos de audiência, o áudio para quem estava online não pegou. Então, a gente não conseguiu ouvir as perguntas que foram feitas no início. Então, se você puder repetir elas, por favor, e aí no que couber eu respondo, e no que couber eu também posso passar para o secretário para ele responder. Eu sei que teve algo, assim que entrou o áudio, entrou algo sobre também com a corregedoria, mas eu não consegui acompanhar todas. Então, não, a primeira é essa, onde é que estava a CCU, pelo menos com uniforme trajado, com controladoria urbana, nessas operações, por exemplo, na Avenida Atlântica, ali em Copacabana. O que nós vimos foram coletes, algumas pessoas de taser e cacetete, com um colete escrito Ordem Pública. Onde é que estava a CCU nessa operação? Como eu comentei aqui rapidamente, acho que o secretário ele se colocou para responder, então ele pode responder com mais afinco, com mais sabedoria sobre isso. A SUBOP ela faz operações integradas. Em muitas das suas operações ela usa o efetivo próprio, que é cedido, mas ela também faz operações integradas. Então, você pode entender que na Orla, alguma dessas operações tem um apoio da CCU, em outras é feita com o efetivo cedido da SUBOP, mas que eles têm autonomia que está perante a lei responder. E o secretário se colocou à disposição para falar operação por operação, responder via requerimento de informação. Aí eu vou aproveitar e já responder a segunda, que é em relação à corregedoria. Como o Ricardo comentou, quando há um excesso em relação à Guarda Municipal, a corregedoria da Guarda é acionada, bem como a corregedoria interna da CEOP, mas isso não inviabiliza que haja um processo interno dentro da Guarda Municipal para ver qualquer tipo de excesso de força e uso de força nessas ações. E aí, mais uma vez, reforço o que o secretário informou, que ele está disponível para responder todas as operações, todas as pedidos de requerimento de informação. O secretário não está disponível. Se ele estivesse disponível, de fato, ele estaria sentado aqui ao lado. Ele foi avisado com muita antecedência, inclusive publicado em Diário Oficial, em 23 de maio de 2023, e hoje é dia 13 de junho. E, assim, se ele estivesse disponível, de fato, eu sei que a senhora está cobrindo aí um trabalho formal de ler. O secretário está à disposição, mas a população está vendo que o secretário não está à disposição. Isso é muito claro a todos. Vou continuar, se a senhora sentir a vontade de responder. Por que esses guardas estão cedidos e não servindo à Guarda Municipal de fato, uniformizadas, passando a sensação de segurança para a rua, com o uniforme que sempre caracterizou e orgulhou a cidade do Rio de Janeiro? Por que não utilizar a Guarda e sim a SUBOP concedidos pela Guarda? Como o Ricardo falou,
apenas 5% do efetivo da Guarda está cedido, né? E dentre eles, para vários órgãos, um deles é a SUBOP. Então, a grande maioria continua com o trabalho de guarda municipal diário, usando o uniforme e com todas as funções. A SUBOP ela tem umas funções operacionais que precisa de efetivo, eles são cedidos também em cargos comissionados, que há vantagens para esses guardas que são cedidos, mas isso não, só como foi dito, apenas 5% desse efetivo foi cedido, de fato, para outros órgãos. Então, a Guarda Municipal continua com seu efetivo na rua. E o Ricardo pode falar um pouco mais sobre essa porcentagem e quantas pessoas estão, de fato, operando como guardas municipais. E, como isso, a gente também está disponível com a Secretaria para responder quais são as funções, exatamente, via documentação, que são exercidas pela SUBOP. De quem é o comando dessas operações da SUBOP? A SUBOP ela tem um subsecretário de operações, mas todas estão vinculadas à Secretaria de Ordem Pública. Mas quem é o subsecretário de Ordem Pública que comanda essa operação? Calma, quem é o subsecretário de operações, nesse caso? Isso, é a SUBOP, que é o secretário. Hoje, subsecretário. A gente tem o Tadeu, que representa o subsecretário, ele está como subsecretário, na verdade era o Lourenço, que saiu há 2 semanas, mas todas as funções elas passam pela ordem do Breno. O caminhão que a CCU dispunha para operação, que a Controladoria Urbana dispunha para operações de ordenamento, está à disposição de quem hoje em dia? Da CCU ou da SUBOP? Vereador, eu vou pedir para que essas informações sejam pedidas via requerimento de informação, porque aí já entra numa seara que não cabe a mim enquanto subsecretária de projetos. Deixo registrado que a Secretaria de Ordem Pública não mandou um representante que responda a essa pergunta. O que é CCU atualmente? Qual o papel da CCU atualmente em relação à SUBOP? Antes ela tinha o poder e a obrigação de fazer a fiscalização do ambulante, hoje está na mão da SUBOP. Qual o papel real hoje? E hoje, depois do decreto 52192, passou para subprefeituras, inclusive, diminuindo ainda mais a função da CCU. Qual a função da CCU hoje? Mais uma vez, eu vou pedir para que essas perguntas sejam feitas via requerimento de informação. Mais uma vez, a Secretaria não manda um representante para essa audiência pública que possa responder essas perguntas. Durante o vídeo que foi exibido aqui, existe uma pessoa apaisana sem colete, agredindo a um ambulante, ou a um cidadão, não sei se era ambulante. Vocês sabem me dizer quem é essa pessoa? Estava a serviço da SUBOP, e se a SUBOP dá a quem quer que seja, inclusive ao subsecretário, que de maneira apaisana agrida ambulante na rua, ainda que revidando uma agressão. Ou que esse poder é repassado para esses coletes azuis, ou para a própria Guarda Municipal ou a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Pode continuar. Todas as perguntas vão ser respondidas via requerimento. Estou anotando e vou passar tudo para o secretário. Obrigado. Qual é o custo desses cedidos à SUBOP para a cidade do Rio de Janeiro? Desculpa, travou. Você pode repetir? Qual é o custo da SUBOP para esses cedidos para fazer a operação que antes era realizada pela CCU e pela Guarda Municipal à cidade do Rio de Janeiro? Quanto custa esses cedidos aos cofres públicos? Em gratificações, horários, etc. Mais uma vez, vou pedir para que essas perguntas sejam feitas via requerimento de informação. Obrigado, queria agradecer a presença de Vossa Senhoria e, mais uma vez, mostrar aqui aos presentes que nenhuma pergunta foi respondida e, mais uma vez, apenas a Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro se expõe e se coloca aqui de maneira corajosa, altiva e, sobretudo, orgulhando a cidade do Rio de Janeiro, como sempre nos orgulhou a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Muito obrigado, não só ao Pedro, mas também ao Ricardo, pela oportunidade de estar aqui conosco. Queria passar a palavra ao senhor José Mauro, comerciante da Tapchu, é isso? Tapchu. Falei certo? Pode fazer o uso, por favor. Pedia, por questão regimental, que fizesse uso ali de 3 minutos aproximadamente. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a toda a mesa. Eu inicio minha fala fazendo a seguinte pergunta: ordem pública para quem? Uma ordem pública
que governa através de resolução e decreto, passando por cima da lei? É essa a ordem pública implantada na cidade do Rio de Janeiro? Por acaso o secretário de Ordem Pública está aqui para responder sobre o decreto 472? Por acaso o secretário de Ordem Pública está aqui para responder por que o decreto que autorizou a subprefeitura a prender mercadoria de comércio ambulante na cidade do Rio de Janeiro? Por acaso, quando o inspetor José Ricardo fala que o decreto 17931, que autoriza a guarda a prender mercadoria na cidade do Rio de Janeiro, não está acima da lei 1876, que rege o comércio ambulante da cidade do Rio de Janeiro? É essas perguntas que nós temos que perguntar. E nós ficamos sempre sem resposta, porque sempre tem uma resolução, sempre tem um decreto que está acima da lei. Nós devemos todos saber que a cidade do Rio de Janeiro é a única cidade do Brasil que tem uma lei para ornamentar e ordenar o comércio ambulante da cidade do Rio de Janeiro. E não foi feito uso dela, porque quando o secretário de Ordem Pública baixa o decreto 472, dizendo que o auxiliar não está mais constando na licença, que extingue isso, nós não estamos dentro da lei. É ele que está fora da lei e governando com resolução. Uma lei que foi conquistada em 1992, não foi? 1992, sobre muitas lutas no comércio ambulante, para depois de 30 anos vir uma resolução dizendo que nós não temos direito a um auxiliar, que nós não temos direito de ir numa farmácia, que nós não temos direito de ir sequer num banheiro, porque se o fiscal passar é multado em R$405. É essa que a gente tem que discutir, né? Então, o que está acontecendo hoje na cidade do Rio de Janeiro é a governância do autoritarismo, por decreto, por resolução, sem conversas com os ambulantes. Eu acho que eles têm medo de conversar com o ambulante, porque acham que a gente é ignorante, não tem a capacidade de falar e não tem a capacidade de conhecimento. A Guarda Municipal é um agente de apoio ao fiscal da Fazenda quando vem fazer a apreensão. E através do decreto 17931, criado pelo prefeito Conde em 1999, ele ganhou o direito de apreensão. Mas o fiscal, o guarda municipal, dentro da lei 1876 de 1992, é um agente que acompanha o fiscal para o momento da apreensão, se haver resistência, ele intervir. Mas nunca para apreender mercadoria do comércio ambulante. É isso que a gente tem que falar. Porque é muito bonito vir aqui citar decreto, citar isso, citar resolução, mas não cita a lei, porque essas leis estão acima de qualquer decreto e de qualquer resolução. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador, mais uma vez, pela poder falar. Primeiro dizer que as competências da guarda, ela é estipulada por lei, é a Lei 100, e regulamentada pelo decreto. E o decreto 17.931, ele acompanha essa regulamentação. Gostaria também de falar para o nobre companheiro ali, que acabou de falar agora, para ele dar uma lida na Lei 9.784 de 99, que ela fala sobre os poderes administrativos e a sua distribuição de competência. Então, compete ao administrador maior, que no caso é o prefeito da cidade, delegar a competência ao órgão que ele quiser e assim definir. Obrigado pelas palavras. Eu queria passar a fala ao senhor Antônio Leal. Já de antemão, eu digo que a questão da praia, ontem eu faço uma parêntese aqui muito rápido, eu estava passando pela orla do Rio de Janeiro e fiquei assustado com a quantidade de projetos esportivos pagos, ou seja, a praia foi privatizada no Rio de Janeiro. Quem quiser jogar sua altinha, quiser jogar seu futebol, tem que pagar para fazer. A praia do Rio de Janeiro hoje é privatizada. Hoje o barraqueiro não pode trabalhar mais. O que nós vemos são, eu não sei dizer, mas assim, num trecho de um posto, ali na praia de Copacabana, talvez uns 30 ou 40 redes de projetos, digo todo, e vou deixar claro aqui mais uma vez, pagos. Não são projetos sociais, são pagos. Hoje, jogar um futebolzinho na praia virou privatizado. Você tem que alugar um espaço na areia.
Dito isso, eu passo a palavra ao senhor Antônio Leal e já deixo de antemão o convite. Vai ser divulgado o horário e a data corretamente, mas em agosto faremos uma audiência pública a respeito do conflito barraqueiro, projetos esportivos, banhistas. Os banhistas não podem mais ir para a praia curtir uma praia, o barraqueiro não trabalha, só se tem projeto esportivo, com todo respeito ao projeto esportivo. Bom dia a todos. Meu nome é Antônio Leal, como já foi dito. Somos comerciantes lá do setor do Recreio de Bandeirantes, Associação Esquibarra, representado pelo nosso amigo Alex, que vem brigando muito pelo nosso direito de trabalhar. E eu vou tentar ser o mais breve possível, porque é difícil a gente ordenar aquilo que está desordenado, né? A Guarda Municipal tem os seus direitos, com todo respeito, e infelizmente, entre a água e o marisco, continua sofrendo nós, os ambulantes. Porque não existe um trabalho bem direcionado se não houver a prevenção. Como amiga de Copacabana, se sente sem caminho, eu acho que a Guarda Municipal deveria começar o dia lá e armando os seus comerciantes ambulantes, quem tivesse licença, como é na praia. Que também não funciona muita coisa, porque hoje o esporte é que toma conta. O ambulante da praia, né, que nós somos ambulantes da praia, tem uma barraquinha, temos uma toap e não podemos vender nada além de lata. Aí o pessoal do vôlei bota um isopor sem tamanho, vende tudo que é long neck, água de coco, diz que é para o pessoal desde lá. A CEOP, né, a organização, a ordem pública, né, vai de barraca em barraca para ver licença se tem garrafa. O vôlei fica à vontade, várias garrafinhas long neck espalhadas pelo chão e ninguém fala nada. Por quê? O esporte é melhor do que qualquer outro que trabalha na areia. Tem uma porção de gente aqui de cabelo branco, idoso, que sai de manhã da sua casa, 5h30, 6h da manhã, monta sua barraquinha para trabalhar, entendeu? E chega lá e é fiscalizado, arrisca, e o voleibol na praia faz o que quer, né? Então é difícil a gente hoje lutar contra eles, como o nosso nobre vereador falou, as pessoas preferem não ir na areia para não tomar bolada, a gente passa o dia inteiro na praia, paga os ajudantes, que o Mandurinha só não faz verão, e no final do dia a gente conta R$180, R$190, no final de semana, que é o melhor dia da Praia do Recreio, porque durante a semana já não vai quase ninguém, mas a ordem pública está lá. Final de semana é quando eles mais trabalham. E passa pelo vôlei, a bola comendo para um lado e para o outro, ninguém fala nada. Infelizmente, nós estamos lá abandonados, tentando, brigando, e ainda com a fiscalização, que não pode, como disse o companheiro, não pode nem sair para ir no banheiro, porque senão tem multa, porque não tem ninguém na barraca, a não ser um ajudante. Não é funcionário, não, é ajudante. Porque funcionários somos nós. Funcionário do governo, do Estado, tudo isso é falta de planejamento, é falta de ordenação. Obrigado. Obrigado, queria agradecer. Esse tema, assim, cabe muita discussão, conforme eu já falei, nós teremos audiência pública própria sobre isso, porque tem questão que o consumo é permitido na areia, mas não pode a venda e comercialização. Pode falar rapidamente, mas a gente não vai entrar muito em detalhe. Isso. A gente já até tentou regulamentar por decreto a proibição do consumo, mas isso foi cassado. A gente não consegue mais, por menos enquanto por decreto, não consegue proibir o consumo da bebida através de garrafas. Mas a venda não, a venda é definida por lei, inclusive está na lei 18, na lei do próprio ambulante. Então isso já está regulamentado, que é proibido a venda dessa mercadoria pelo comércio ambulante. Agora, o ideal para a gente era ter realmente uma lei que proibisse o consumo, porque a utilização de garrafas de vidro no comércio ambulante de uma forma geral, principalmente quando a gente tem grandes eventos, é muito perigoso por causa do risco de corte, risco de pessoas se cortarem. Inclusive, nós estamos fazendo uma fiscalização nos réveillões, que começou com o réveillon passado, da gente fazer barreiras proibindo o tipo de entrada dessas garrafas de vidro, e nós tivemos uma diminuição muito grande da utilização dos postos médicos por pessoas que se cortaram com garrafas de vidro. O senhor fez uma colocação muito boa, assim, vou sugerir aqui a minha assessoria que a gente faça uma lei sobre isso. Eu sou um liberal econômico, quanto mais, mas isso, no país mais liberal, o símbolo do liberalismo econômico,
que é os Estados Unidos, por exemplo, nos grandes eventos, você é proibido de entrar com vidro, pelo risco que isso causa ao usuário ali, ao frequentador daquilo ali, porque fica no chão, isso numa briga serve como arma. Isso, por exemplo, nas arenas esportivas dos Estados Unidos, em todas elas, é proibido a comercialização de vidro, o consumo do vidro e até da lata, tá? Nas grandes arenas, até a lata não pode entrar, porque pode ser arremessada, esse tipo de coisa. Então, é uma sugestão muito boa e nós vamos providenciar aqui, com o apoio da Casa, uma legislação própria a respeito disso. Obrigado, pela segurança da cidade do Rio de Janeiro. Parabéns pela colocação. Eu vou chamar para terminar, sou Idson José da Silva. Me desculpa se errei a pronúncia aqui do nome. Ele é representante da coordenação do projeto Camelôs da Sindiformal, não é isso? Sindiinformal, né? Vou pedir só atenção, por gentileza, por questão regimental, porque nós temos que terminar o uso dos 3 minutos. Obrigado. Tá ligado? Eu queria colocar algumas questões que passam a ideia do ordenamento. Obrigado. O Zé Mauro citou aqui, e nessa casa eu estava nesse dia, que a gente aprovou a Lei 1876. Essa lei faz esse ano 31 anos. Meses depois, foi criada a Guarda Municipal, também em 92, se não me engano, setembro. Na oportunidade, quem comandava era o Coronel Paulo César Amêndola, e era a prefeitura do César Maia. Nesses 31 anos, o que a sensação, que eu acho que não é só os camelôs que tem, que eu vi a fala da Dona Lúcia, é Dona Lúcia, a senhora? A sensação que a gente tem é que a prefeitura, nesses 31 anos, construiu um amparato de repressão. É a visão que a gente tem, é a visão que é passada para a cidade. E que politicamente eu não sei se eles acham bonito camelô levar tapa na cara. A questão é o olhar para a cidade. Hoje nós temos, na nossa cidade, ela é uma das campeãs nacionais de desemprego. A cidade do Rio de Janeiro, né, vem competindo com outros estados e está sempre ali entre o segundo e o terceiro lugar. E a vocação da cidade também tem que ser falada aqui. A Rua da Quitanda, eu sempre faço isso para citar um pouco. A Rua da Quitanda, que né, a Rua da Quitanda, aquilo ali é porque naquela região, nos idos de 1800 e alguma coisinha, estava ali alguns negros vendendo para os seus senhores para comprar sua carta de alforria, ou mesmo para se manter, porque era aquele período da, entre aspas, abolição da escravatura. A cidade tem uma vocação, também que tem que ser olhada. Aí a gente vai ver ali, e eu também já ouvi a fala aqui do senhor, inclusive, dos infiltrados que estão ali roubando um relógio, estão ali roubando um celular. Nesses 31 anos, eu quero entender, eu quero interpretar qual foi o gesto de organização. A gente sabe de gesto de repressão. De organização, em 31 anos, eu estou contemplando a fala da senhora, em 31 anos, se o gesto fosse organizativo, como é que a cidade estaria? Como é que o comércio ambulante hoje estaria? Eu vou, na minha fala aqui, já estou no finalzinho, colocar um parâmetro. Em 94, depois de muita luta, em 92 nós tivemos uma luta aqui nessa casa, essas galerias suportavam 200 pessoas, agora, se não me engano, é só 60. E a gente lotou isso aqui, foi muita luta para a gente conquistar uma lei, para a gente ter direitos e se organizar. Era para organizar. E aí, em 94, não adiantou nada. Muita repressão, muito embate, muito confronto. Em 94, a conquista do mercado popular da Uruguaiana. Como é que está aquele mercado hoje? Atende aos camelôs? E de lá para cá, se não me engano, chega próximo agora na cidade do Rio de Janeiro, a 30 mercados populares. Quem é que gesta, quem é que tem que gerir, né, esses mercados?
mercados populares têm uma lei? Como é que está essa questão? Está para atender a quem ou a quens? A que interesses? Então a gente vai vendo, desculpa, vou encerrar na minha fala aqui, vai vendo que, na verdade, tem duas questões que tem que ser vistas: a vocação da cidade e a vocação para a oportunidade, que hoje ela é necessária, principalmente depois da pandemia. Mas, além disso, fincar o pé de que é necessário ter uma política de organização. E aí, tem muita lei, né? Falaram, aqui se falou números pra caramba, mas de vez em quando não existe uma força-tarefa que senta, junta, debate o problema para buscar uma solução. Eu acho que hoje, o que a cidade tem, está aqui a Câmara de Vereadores, queria agradecer ao nobre vereador Rogério esse debate, ao Edson Santos, eu estava acompanhando, cheguei atrasado, vi a fala dele, o senhor comandante da guarda, que está aqui também. Eu acho que hoje, se a gente tem encontros onde a gente vai debater a organização, uma trégua para a repressão, vamos juntos buscar a organização. Aí tem aqui a representante da Associação de Moradores. Eu acho que a gente vai mitigar todos os problemas, talvez não, mas a gente vai avançar. E imagina daqui a 31 anos, né? A cidade vai estar muito mais bem organizada. Parabéns pelas falas. Antes de passar a palavra para as considerações finais, queria mais uma vez elogiar e agradecer a presença do nobre Ricardo, inspetor-geral da Guarda Municipal, do Pedro, mais uma vez mostrando o elevado compromisso público e senso de responsabilidade e função com a cidade do Rio de Janeiro, que esses dois servidores demonstram toda vez que convocados à casa. E mostra um compromisso público que eu tenho muito valor e respeito e admiração, que eles não estão aqui para receber palmas, muitas vezes diante de um público, em tese hostil, posso falar dessa maneira, não, óbvio, todos muito educados, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, que não é um público, mas sempre disposto a vir a essa casa, encarar os problemas, falar, dialogar, mostrar os seus pontos de vista. Então, mais uma vez, queria agradecer aos dois, parabenizar e passar para as considerações finais. Primeiro, agradecer a Vossa Excelência pelo convite a estar mais uma vez nessa casa, nesse plenário. Maria, nossa querida vereadora, que foi assassinada brutalmente, Marielle Franco. Agradecer ao nosso presidente Caiado também pela oportunidade de estar aqui. E é sempre importante a Prefeitura do Rio se fazer presente aqui no Legislativo, para que ela possa trazer dentro dos preceitos da lei aquilo que a cidade ela hoje tem de ordenamento jurídico para ordenar a cidade. É importante a fala dele, quando ele fala com relação a sentar para tentar organizar a cidade, mas a gente precisa lembrar também que a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade em que ela tem municípios limítrofes e a gente sabe que muitos ambulantes não pertencem à cidade do Rio de Janeiro, e essa é uma obrigação da lei, que esses ambulantes sejam daqui da cidade, principalmente as pessoas que ocupam, que vêm de Niterói, que vêm de São Gonçalo. Se vocês forem nessa cidade, vocês vão ver muito pouco ambulante ou quase nenhum, porque eles vêm para a cidade do Rio de Janeiro. Nós temos também muitos ambulantes que tentam vir de Belford Roxo, principalmente aquelas combis, quando a gente vê aquelas combis trazendo muita mercadoria, eu venho de Campo Grande e a gente acompanha pela Avenida Brasil, da onde vem a maioria desses ambulantes, principalmente em grandes eventos. Então, é dizer que a cidade ela precisa ter o comércio ambulante para a cidade funcionar como um todo, faz parte da cidade. Dizer também que a iniciativa da Prefeitura, ela desde que foi criada a Lei 1886, ela teve várias tentativas de organização e uma delas está vigente, que é o CUCA, que é o Cadastro Único dos Ambulantes. É ali que é feito o ranqueamento dos ambulantes para que eles possam ocupar o espaço na cidade do Rio de Janeiro. E ali tem um ranqueamento que é feito ex-presidiário, então tem uma série de pessoas com deficiência, então ele tem uma série de pessoas mais idosas, então ele tem uma série de requisitos a serem preenchidos. Lembrando também que o comércio ambulante, ele é uma forma da pessoa depois se requalificar
para voltar para o comércio formal, e isso abre claros para que as pessoas que ainda não conseguiram se requalificar, elas possam ocupar essas vagas de ambulante. Então, é necessário que as pessoas também tenham esse tipo de consciência, que é um serviço que ela terá que voltar para o comércio formal para que abra vaga para os demais. E dizer também que a Prefeitura, nessa gestão, também já organizou vários ambulantes de harmonia, Bom Sucesso, na Taquara, organizamos aqui no centro da cidade, ali no Buraco do Lume. Quem conhecia o Buraco do Lume ali era uma situação muito complicada, e hoje os ambulantes estão ali com o ambulante de harmonia. Então, são tentativas da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, através do nosso prefeito Eduardo Paz, do nosso secretário Breno Carnevale, e também organizar os ambulantes na cidade e fazer com que o ordenamento público ele percorra da melhor forma possível. Agora, é claro, todas as iniciativas que ela vem para trazer novas ideias, e as ideias que realmente possam ser coagunadas com os interesses da cidade e também com os nossos cidadãos, que são os nossos moradores da cidade, é claro que todas elas são bem-vindas, e nos colocamos aqui à disposição dessa casa, dessa importante casa de leis. Nos colocamos à disposição também do comércio ambulante para sentar, conversar e tentar chegar num denominador comum para que todos possam trabalhar com uma verdadeira harmonia para a cidade. Muito obrigado. Queria, antes de encerrar, agradecer a presença de todos os presentes. Já deixar aqui o convite para a próxima audiência pública para tratar da segurança nas praias, dos projetos esportivos, dos barraqueiros e dos banhistas da cidade do Rio de Janeiro, da população da cidade do Rio de Janeiro. Queria, mais uma vez, agradecer ao nobre vereador Celso Costa pela presença e parabenizar e deixar destacado aqui mais uma vez que sempre presente essa comissão, sempre atuante e sempre participativo nas nossas reuniões, sempre visando não só um ordenamento, mas um ordenamento social da cidade do Rio de Janeiro. Então, um legítimo representante da cidade do Rio de Janeiro. Queria mais uma vez agradecer a presença do nobre vereador Celso Costa. Queria agradecer a presença de todos, lamentar mais uma vez a ausência do secretário de Ordem Pública, Breno Carnevale, que só comparece a essa casa quando o terreno é amigo, como se aqui tivéssemos inimigos. Aqui nós temos independência, não inimizade ou inimigos. Então, parece que só querer vir aqui comparecer quando terão tapinhas no ombro e parabéns, uma plateia muito afeita aos seus feitos, tapinha no ombro, parabéns, fotos. Aí ele vem, entrega as medalhas Tiradentes. Ele costuma vir aqui em algumas audiências públicas em que os vereadores são um pouco mais amigos, etc., e ele comparece. Então, quando é para debater dentro da Comissão de Segurança Pública, da qual ele deveria dialogar, ele não dialoga, sempre se nega ao diálogo, e eu fico até consternado um pouco pela pobre servidora que esteve aqui, que teve que dar respostas formais, e ficou claro para todos esses que nos assistiram, do desrespeito da Secretaria de Ordem Pública com vocês, contribuintes da cidade do Rio de Janeiro, com o parlamento dessa cidade, com o município do Rio de Janeiro, com o presidente dessa casa, o vereador Carlos Caiado, lembrando que ele é o presidente, eu estou aqui sob o comando dele. Então, assim, o desrespeito a ele, o desrespeito aos 51 vereadores, a população do estado do Rio de Janeiro, não só os ambulantes, mas a população que quer o ordenamento público dessa cidade. E, mais uma vez, a Secretaria de Ordem Pública se furta e se acha no direito de não vir debater. Eu entendo também que sua fala muito tem o peso ali, nessa consideração final do próprio secretário, nesse discurso bonito, mas não verdadeiro, de que está sempre disposto a ouvir ideias. Nós vemos aqui na minha esquerda, aqui nesses bancos vazios, à disposição da ordem pública de ouvir a população da cidade do Rio de Janeiro, ouvir as ideias da Câmara de Vereadores, numa audiência pública que sequer foi solicitada pela comissão, foi solicitada pelos que aí estão sentados. Nunca partiu de mim isso, não, partiu da população que veio até a Câmara de Vereadores solicitar isso. Mais uma vez, fico sem questionamento. Quem são verdadeiramente essas milícias de colete azul das suboperações especiais? Ficou sempre resposta às perguntas que fiz aqui.
Se são guardas municipais cedidos porque não trabalham como guardas municipais, quanto custa para o cofre público essas pessoas, qual o papel da controladoria urbana nisso, quantos carros tem em operação, por que vilipendiou a secretaria, a coordenadoria, a CCU, por que vilipendiou, e ninguém da ordem pública veio aqui, de fato, para explicar o decreto 5592. E termino pedindo o apoio da população, não só aos ambulantes, mas principalmente também dos moradores do bairro, porque todos querem, ficou muito claro na fala da Lúcia, que todos querem a mesma coisa, ordenamento. Ordenamento justo, ordenamento decente, ordenamento de verdade na cidade do Rio de Janeiro. Apoio, já que eu não ia fazer isso até essa audiência pública, mas já que, na ausência da Secretaria de Ordem Pública, vocês podem ver que à esquerda, os representantes da Ordem Pública, é uma foto bem emblemática dos representantes da Secretaria de Ordem Pública, aqui enfileirados, queria agradecer a presença deles aqui à esquerda, talvez em espírito aqui estejam, e o apoio da população, esse decreto 5592 é o que dá o poder aos subprefeitos e seus comissionados a agir dessa forma que nós vimos aí no vídeo. Eu acho que não é a forma que a cidade do Rio de Janeiro quer, não é a forma que os ambulantes desejam, não é a forma que o cidadão deseja. Nós queremos sim o ordenamento, discutimos muito isso, mas através da CCU, da nobre e da gloriosa Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro, e não dessa milícia de colete azul que se instituiu na cidade do Rio de Janeiro. Então eu peço apoio, cada um de vocês, principalmente dos moradores, dos ambulantes, junto aos seus vereadores, junto aos vereadores do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, que são partidos antagônicos ao às minhas ideologias, mas ao meu projeto de decreto legislativo, que susta o decreto 5292 na cidade do Rio de Janeiro, acabando com esse poder dado a essa milícia de azul, a esse poder dado a esses comissionados das subprefeituras para fazer o ordenamento e devolvendo o controle urbano à CCU e à gloriosa e nobre Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Eu peço o apoio de todos a esse projeto de decreto legislativo para que, de fato, o ordenamento dessa cidade volte a ser discutida pelos servidores públicos, pela cidade do Rio de Janeiro, que quer e não aguenta mais essa desordem na cidade do Rio de Janeiro, que quer suas calçadas de volta, ao mesmo tempo que os ambulantes querem trabalhar, mas, de fato, não foi da forma como nós mostramos no vídeo que nós iremos resolver esse problema. Muito obrigado a todos, e dessa forma eu dou por encerrada essa audiência pública. Muito obrigado.